Cold Souls. Almas à Venda, de 2009. Alguns descreveram Cold Souls como uma comédia metafísica. Eu acho simplesmente que ele não precisa ser categorizado. É um drama, comédia, suspense, ficção científica, discussão sobre identidade, tudo junto. É uma divagação deliciosamente absurda sobre extração e troca da alma, ou seja lá como se chama, para curar todas as angústias mais profundas, ou simplesmente para conseguir algum atalho para se chegar ao sucesso. Paul Giamatti interpreta um Paul Giamatti fictício, que está ensaiando a peça Tchilvânia de Chekhov, que estreará em breve, mas está depressivo, angustiado e com grandes problemas existenciais que o impedem de entrar no personagem. E por indicação de amigos, vai em busca do que talvez seja uma terapia nova e miraculosa para curar todos os problemas da alma. Ao chegar a tal clínica, ele é informado de que o tratamento se dá pela retirada da alma, e isso acabará com o peso que está sentindo e ele poderá deixá-la armazenada em um cofre refrigerado por quanto tempo quiser. Paul se submete a esse tratamento e constata que a sua tão valorizada essência tem um formato curioso e inesperado de um grão de bico. Passam-se os dias e, ao contrário do que se imaginava, seu problema não foi resolvido. O peso e a tristeza se foram, é um fato. No entanto, no lugar ficou um vazio. Paul está oco, sem sentimentos. O que é um ator de teatro que não tem capacidade de sentir, reagir? Fica então em pânico com a possibilidade de perder seu trabalho e provavelmente a sua esposa. O terapeuta, o Dr. Flintstein, sugere então uma nova alma, a de um poeta russo. Na verdade, não se sabe se é de um homem ou de uma mulher, mas a poesia russa deverá preencher esse vazio sem trazer a tristeza da alma original de Paul. O que Paul não sabe é que, na verdade, trata-se da alma de uma operária de espírito trágico que está na Rússia desesperada para ter a sua essência de volta. A alma é linda e densa, ele reconhece, mas ele não é bom o suficiente para ela e quer ter a sua de volta. E é quando toma ciência de que a sua alma se foi. Ninguém na clínica sabe onde ela está. E só então Paul começa a descobrir do que se trata realmente o negócio do Sr. Flintstein. Em um outro lado da trama está Nina, uma russa que trabalha na sucursal dessa empresa de extração de almas em São Petersburgo. Além de procurar por clientes para venderem ou alugarem suas almas, ela também é uma das mulheres que trabalham como traficantes de almas entre Estados Unidos e Rússia. Elas carregam as almas dentro de si, já que são tão sensíveis que não podem ser transportadas dentro de frascos. Quando Nina entra em cena, já notamos um tom profundo de melancolia da personagem, o que não é difícil de entender. As almas retiradas nunca são extraídas totalmente. Sempre deixam um resíduo em seu portador. Assim, as chamadas mulas de almas são pessoas condenadas a conviverem com lembranças de pessoas e lugares que nunca conheceram e sentimentos que não lhes pertencem. Mas há algo a mais ou a menos em Nina, que faz parecer que ela está sempre distante, é sutil e só revelado bem no finalzinho, e faz com que repensemos toda a trajetória da personagem sob um novo ângulo. Em vários aspectos é colocada uma dualidade entre os perfis americano e russo, como duas grandes caricaturas. A matriz da empresa americana é luxuosa, aparentemente bem organizada, mas é alimentada por insumos traficados por mulheres jovens, vindas da Rússia, e que vão pagar um preço alto por isso. O que mostra que na matriz apenas dão um verniz e um aspecto limpinho a um negócio que está ancorado em grande parte no crime organizado e posteriormente escalará a um outro nível no mercado de investimentos. Já no lado russo, o clima é frio, assim como as pessoas. Há uma carência econômica mostrada nas casas e nas instalações absolutamente precárias do lugar onde se extraem as almas. E o dono da filial, muito rico,
é Dimitri, um chefão estereotipado do tráfico de almas. Apesar de parecerem dois mundos opostos, são a mesma coisa e um alimenta o outro. A diretora Sophie Barthes, uma francesa criada entre Oriente Médio e América do Sul, se estabeleceu como cineasta nos Estados Unidos, onde fez curtas bastante elogiados antes de Cold Souls, e depois dele uma nova versão de Madame Bovary. Cold Souls foi uma produção de orçamento baixo do chamado cinema independente ou indie, que foi viabilizado sobretudo por suporte do Festival de Sundance. A gênese do roteiro veio diretamente de um sonho que Sophie teve após assistir o filme O Dorminhoco, de Woody Allen. No sonho, ela era uma das pacientes que estavam em uma fila de um consultório médico, segurando uma caixa. Um médico chegou e disse que as almas de todos ali haviam sido extraídas, e ele iria examiná-las. Woody Allen também estava na fila, à frente de Sophie, e quando abriu a sua caixa, descobriu que a sua alma era um grão de bico. Ele ficou furioso e indignado. Nesse ponto, Sophie olhou para sua própria caixa e o sonho terminou. Ela não conseguiu ver a forma da sua própria alma. Apesar de haver outras influências citadas pela própria autora, da literatura russa, da psicanálise e da filosofia, seu sonho foi o ponto de partida para o roteiro. Sophie Barthes foi irônica ao colocar uma citação inicial de René Descartes sobre a localização exata no corpo humano do que ele chamava de alma. Ela brinca com seus personagens em torno da ideia de que se pode localizar e curar a fonte de todos os males, simplesmente pela extração física da essência humana. E mostra que essa interpretação vai se diluindo aos poucos pelas experiências malfadadas de Paul e Nina. O filme é adorável e inesquecível, mas há um aspecto que sempre me incomodou. Cold Souls é um dos pouquíssimos filmes escrito e dirigido por uma mulher cujo roteiro foi absolutamente uma inspiração dela, sem atender a nenhuma demanda do mercado. Algo dificílimo de se alcançar. Mas Sophie definiu seu protagonista como um homem e afirmou que dessa forma teria mais liberdade criativa. E o personagem é perfeito, mas repetiu uma fórmula tão dominante e desconcertante ao criar a personagem Sveta, a personagem responsável por desencadear a ação secundária da história. Só que ela não passa de uma mulher absolutamente fútil, coberta de luxos, e está inebriada com o dinheiro e o poder de seu marido e usa isso para ganhar oportunidades de ser famosa em uma novela de TV. Me parece ter sido uma perda de oportunidade, apesar de ser uma situação engraçada. Mas a personagem poderia ter camadas, ser mais interessante e marcante, como são Paul e Nina. E quando vemos a carreira de Sophie ao longo do tempo, esse detalhe faz ainda mais diferença. Os atores escalados dão muita credibilidade e potência aos personagens. Giamatti é um presente na tela, e até as mínimas participações de Michael Tucker como diretor da peça e de Emily Watson, a esposa do fictício Giamatti, são deliciosas. A trilha sonora foi lançada e, embora tenha vários artistas de músicas já existentes, algumas foram compostas especificamente para o filme por Dixon Hinchfeld. São composições muito boas e funcionais, e trazem os climas oníricos de suspense e de comédia, mas as que de fato dão densidade para a história são as profundamente melancólicas de Lhasa de Sela, e são lindas. Cold Souls, também chamado de Almas à Venda, teve um sucesso que extrapolou as salas do cinema independente, mas inacreditavelmente é mais um filme que não entrou para as plataformas de streaming, mas está por aí. Se você já viu, talvez seja uma boa hora para revisitá-lo. Um bom filme para você!